Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Espera aí alguém entrar para dizer se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Paz, como é que tá o áudio aí? Achou? Beleza. Vamos organizado aqui. Pronto. Beleza. Amém, irmãos? Eu agradeço novamente aqui a oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra mais uma vez. Então, eu gostaria de começar orando, para a gente iniciar esse período. Então, gostaria que você fechasse aí seus olhos para a gente estar orando. Senhor Pai, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, cada um em suas casas, mas juntos, para te adorar, para te louvar, engrandecer teu santo nome, aprender mais da tua palavra e mostrar que mesmo distantes nós podemos expressar a união do corpo de Cristo nessa terra, Pai. Que a palavra que venha a ser pregada hoje não seja do meu coração, Pai, mas sim do teu. Que seja o Senhor colocando na minha boca as palavras que eu tenho que dizer, Pai. As palavras que eu tenho que ministrar nessa noite. É isso que eu te peço, desde já te agradecendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, gostaria que primeiramente vocês abrissem em Romanos 8, certo? Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Amém, irmãos? Vou ler. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Amém, irmãos? A gente costuma dizer, que quando Jesus morreu na cruz, ele deixou de ser o Filho unigênito de Deus, para se tornar o primogênito. Por quê? Porque a partir desse momento, o sacrifício de Jesus na cruz permitiu com que nós também pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Amém? Porque antes, no tempo do Velho Testamento, o máximo que o ser humano conseguia ser de Deus, o mais próximo era servo, era ser servo de Deus. E hoje nós não somos tão somente servos, mas sim podemos ser considerados filhos do Pai, filhos de Deus. E por isso existe um desejo no coração de Deus de que todos nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, que foi o seu Filho unigênito. Então ele quer que nós sejamos semelhantes a ele. A gente pode ver isso lá no capítulo 4 de Efésios. Efésios 4, a partir do versículo 12. Amém? Efésios 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Foco aqui, para o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então o objetivo de Deus é o quê? É que todos nós sejamos semelhantes a Jesus, que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então, Deus tem essa vontade. Então, se dependesse somente de Deus, todos nós seríamos iguais a Cristo nessa terra, Só que, apesar dessa vontade, a concretização disso não depende somente de Deus. Afinal, Ele mesmo nos deu o livre-arbítrio. Então, isso depende também de nós, Sermos semelhantes a Jesus depende tanto do poder divino de Deus, que sendo por Ele todo mundo já era que nem Cristo, mas também depende do cumprimento de nossas responsabilidades como cristãos aqui na terra, Afinal, ser cristão significa ser um pequeno Cristo, ser uma cópia de Cristo aqui na terra, Afinal, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele quer que nós continuemos assim. Então, sermos semelhantes a Cristo depende primeiro de quê? Da nossa entrega a Deus, Então, eu gostaria que vocês abrissem Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, a nossa adoração a Deus, ela demanda toda a nossa dedicação. Amém? A gente deve, como esse versículo diz, nos entregar como um sacrifício vivo. E quando eu falo assim, sacrifício vivo, não é um sacrifício literal, embora, se necessário, deva ser, Mas esse sacrifício fala do nosso ego, do nosso eu. Então, assim como Jesus muitas vezes o fez, nós precisamos abrir mão de nós mesmos para deixar que Deus age em nós. Então a gente pode citar o maior exemplo, que quando Jesus, orando lá no Getsemane, ele disse que, sabendo, ele já sabia que ele seria morto na cruz, mas ele disse, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas sobretudo, fazer a tua vontade, Então Jesus, assim como todos nós, ele tinha vontades, ele tinha desejos, Afinal, ele desceu aqui como carne, ele desceu como homem. Ele era filho de Deus, sim, mas ele desceu como homem. E ele fez isso justamente para provar para nós que não era impossível uma vida 100% 100% de acordo com Deus, digamos assim. Não achei a palavra mais certa, vou falar de acordo, Então, Jesus também tinha as vontades dele. Se possível, Jesus não queria morrer na cruz, Mas ele sabia que aquele sacrifício iria salvar a todos nós. E o amor dele por nós era muito maior do que aquelas vontades carnais que o simples fato dele ter descido à terra e ter se feito como homem como nós, aquelas vontades que ele também tinha, ele sabia que o amor dele por nós era bem maior do que isso. Então, ele disse, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas sobretudo fazer a tua vontade. Assim como ele fez, Ele foi até o final, mesmo sofrendo o tanto que ele sofreu. E ele carregou naquela cruz todos os nossos pecados e concretizou assim sua obra na terra. Ele fez aquilo que era a vontade do Pai, E quando Jesus chamou os seus discípulos para o seguirem, cada um estava fazendo lá o seu trabalho, Tinha lá os pescadores, todos estavam fazendo alguma coisa, Nenhum, eu não me esqueci quem disse, mas Jesus não chamou nenhum preguiçoso. E todos estavam lá fazendo seus trabalhos.
E quando Jesus os chamou, eles deixaram de lado, largaram tudo que estavam fazendo e simplesmente o seguiram. Inclusive isso é um costume judeu, creio que até hoje, né, que quando um mestre, um rabi, chamava um menino mais jovem para ser seu discípulo, né, para ser um mestre da palavra, eles largavam tudo de lado e seguiam, porque isso era uma honra muito grande, né? Os pais tinham muito orgulho quando um filho era chamado por um rabi para ser seu aprendiz, né? E muitos daqueles homens, né, os discípulos, que a gente até por algumas coisas a gente leva a crer que os discípulos não eram tão velhos quanto a gente pensa, né? O mais velho era Pedro, mas a maioria deles eram novos, eu acho que a maioria nem casados eram, né? E quando o rabi chamava um jovem, ele era questão de acho que 13 anos, se não me engano. Com 13 anos um jovem poderia ser chamado por um rabi, né? Porque dos judeus, a partir até os 3, até os 5 anos, uma coisa assim, eles já deveriam ter todo o Pentateuco, né? Que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Eles deveriam ter aqueles 5 livros decorados, né? Então aqueles que se destacavam, aqueles jovens que mostravam ter um conhecimento superior, eles eram chamados por um rabi, por um mestre, para serem seus discípulos, né? Então lá com creio que seus 13, 14, 15 anos, eles eram chamados. E alguns desses discípulos que Jesus chegou e chamou, já tinham passado dessa época, né? Então, eles seguiam o emprego da família, né? Alguns eram pescadores e tal, e eles tinham perdido essa esperança de serem chamados. Mas quando Jesus chegou para cada um deles, o que eles fizeram? Eles largaram tudo de lado e seguiram Jesus, porque um mestre tinha chamado eles para serem discípulos, né? E isso era uma honra muito grande. Então nós devemos fazer o mesmo, seguir o chamado de Jesus, né? Não digo abandonar tudo, né? Mas se preciso, sim, né? Se preciso, a gente abandona tudo e segue somente a Cristo, né? Deixar de lado o nosso eu, o nosso ego, né? Dar prioridade ao Pai e ficarmos em segundo plano. Assim como João Batista disse, e está escrito lá em João 3, versículo 30, que ele cresça e eu diminua. Amém? Então, essa semelhança que nós devemos ter a Cristo também depende de quê? Depende também da nossa libertação do pecado. Ser mais semelhantes a Jesus depende da nossa libertação do pecado, mas não quer dizer que nós não iremos nunca mais pecar. Isso é impossível. Muitas vezes a gente peca até sem saber. A gente faz qualquer coisa, pequei, né? Eu não estou falando de pecado grande, né? Pecado grande assim no nosso entendimento, né? Porque para Deus qualquer coisa que não seja conforme a sua palavra é um pecado. Não importa se foi um assassinato, se foi um roubo, tudo é pecado do mesmo jeito, né? O que diferencia um do outro são as consequências que cada um tem que enfrentar. Então, é impossível a gente ficar sem pecar, porque nós somos carne. O único que desceu aqui na terra, que se fez carne e não pecou, foi Cristo. Então, eu não digo nunca mais pecar. Eu digo não sermos mais escravos do pecado. Amém? Então, quanto mais mortos para o pecado e vivos para Deus, mais parecidos com Jesus Cristo nós seremos. Amém? Assim como está lá em Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 11. Então, Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Então, até o 12 aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O resto do capítulo fala mais sobre isso, né? Então, como diz esse versículo, não sermos mais escravos do pecado, amém? E nós vivermos para Deus em Cristo Jesus, para assim sermos semelhantes a Ele, sendo parecidos com Ele, né? É difícil, é bastante difícil, mas a gente tem que se lembrar que Cristo levou os nossos pecados na cruz.
Então nós não somos mais escravos do pecado. Somente se nós quisermos que nós seremos escravos dos nossos pecados. E Jesus, assim como está lá em 1 João 1, versículo 9, 1 João capítulo 1, versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só, nos purificar de toda a injustiça. Então, Jesus nos purifica de nossos pecados. Ele nos purifica e por isso nós devemos continuar buscando essa santificação e não voltando a ser escravos do pecado. Porque a gente só volta a ser escravo do pecado se nós quisermos. Porque Jesus levou os nossos pecados na cruz. E essa semelhança que nós devemos ter com Cristo também depende do nosso crescimento espiritual. Amém? Do nosso crescimento espiritual. Sermos semelhantes a Cristo depende também do nosso crescimento como cristãos. Assim que aceitamos a Jesus Cristo, a gente não tem sabedoria, a gente não tem conhecimento da palavra de Deus e a gente não tem nem experiências com Deus, né? Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos seguindo o Evangelho, através das provações que nós passamos, nós crescemos, né? E a partir daí temos a responsabilidade de sermos mais fortes, mais amorosos, mais maduros na fé e, consequentemente, mais semelhantes a Jesus, né? Então, eu queria que vocês abrissem em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segundo Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus é quem nos muda por dentro. É a vontade dele, e a vontade dele é que essa obra em nós, essa obra que ele faz, né, que nós permitimos, quando a gente aceita Cristo, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus habite em nós, e ele começa a fazer essa obra, né? Então, a vontade dele é que essa obra seja aperfeiçoada. E quando é que essa obra ela é aperfeiçoada? Que a gente consegue... Não é esse versículo não, confundi. Quando é que essa obra ela é aperfeiçoada? Quando é que ela é completa? Está lá em Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então, Filipenses 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Então, quando é que essa obra vai ser aperfeiçoada? No dia da volta de Cristo, no dia que nós nos encontrarmos com Ele. Amém? Nós devemos, nessa terra, buscar cada vez mais ser mais parecidos com Cristo. Afinal, ser cristão significa ser um pequeno Cristo aqui na terra. Significa seguir os seus mandamentos, os seus ensinamentos. É ser como Ele, né? É ser como Ele colocou lá na sua palavra, como Ele disse, e os discípulos escreveram, assim como Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, temos que buscar ser mais parecidos com Cristo aqui na terra. Mas, infelizmente, nós somos de carne e nós sabemos que 100%, né, a perfeita estatura do varão, que é Cristo, nós só vamos alcançar quando nos encontrarmos com Ele na glória. Amém? Quando esse dia chegar,
é que esse processo será completo e a gente vai poder assim dizer que nós somos iguais a Cristo, nós somos semelhantes a Ele. Amém? Então a palavra que eu queria trazer hoje era essa. Amém? Eu agradeço pela atenção de todos. Então eu gostaria de orar para a gente estar encerrando esse momento. Amém? Então, Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de aprender da Tua palavra que o Senhor nos deu. Que essa palavra que foi semeada em nossos corações, Pai, não seja roubada, não seja sufocada, Pai, mas que ela seja plantada no terreno dos nossos corações e que ela gere frutos, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra seja, Pai, semeada em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra maravilhosa do Senhor possa cada dia mais nos trazer as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor, Pai, abençoe a vida de cada um que está assistindo, Pai, esse vídeo, essa live nesse momento. Que o Senhor dê um resto de semana aí abençoado para todos. Que o Senhor venha estar nos dando a alegria, a paciência para estarmos enfrentando esse momento de dificuldade, de pandemia, Pai. E que nós nunca nos sintamos desfalecidos, tristes, fracos, Pai, mas sim fortes na Tua presença, na Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agradeço novamente a oportunidade. Fiquem com Deus. Um abraço. Saudade de todos aí. Amém.